mantendo aqui o compromisso de tentar gravar um vídeo por dia, né? Fazer uma reflexão sobre a criação dos filhos. Eu estava ontem jantando no shopping e tinha a mesa ao lado uma família que parecia ser descendente de oriental, e eu estou salientando isso porque, em geral, eles têm uma cultura mais rigorosa com os filhos. E tinha um menino, e devia ter uns 7 anos, 8 anos, uma menina um pouco mais velha. E aí o menino começou a umas coisas para cima. E o pai falou: para com isso, menino! Ameaçou com o corpo assim para frente. E aí ele jogou, e aí ele pegou o sal, começou a jogar em toda a mesa. E aí o pai falou: para com isso! E a mãe falou: para com isso, menino, não sei o quê, coisa assim. E daí ele começou a dar a tapa, ou simular a tapa na irmã. E aí o pai simulou dar um tapa nele, enfim. Foi vários minutos assim. E aí eu vi que na hora que o pai ameaçou dar um tapa nele, ele virou pro meu lado. E ele estava com um leve sorriso. E a reflexão que eu queria fazer está em torno desse processo de criação dos filhos. Historicamente falando, né, milenarmente falando, nós aprendemos a bater nos nossos filhos para punir comportamentos que eram inadequados. E aí esses comportamentos punidos por essas agressões físicas diminuíam de probabilidade. E aí os comportamentos adequados, eles apareciam porque eles não eram punidos. Era para o reforço negativo, ou seja, para fugir da punição, dessa esquiva da punição, é que o indivíduo se comportava bem, digamos assim, com comportamentos socialmente mais aceitáveis. No entanto, nos últimos anos, essa relação, essas punições físicas foram perdendo legitimidade, né? Hoje não é mais socialmente legítimo, ao menos em grande medida, em larga medida, você bater no seu filho. Se você batesse ali, por exemplo, possivelmente ele sofresse constrangimento de outras pessoas. Mesmo que esse constrangimento não fosse direto, não fosse verbal, mas ele poderia ser talvez um pouco mais velado, né? Então, mas a questão é o seguinte: toda criança exibe uma enorme quantidade de comportamentos. Então, a ideia é que os comportamentos que são socialmente adequados, para os socialmente adequados, vejam, é que faça porque ele seja aceito, porque ele tenha amigos, porque faça bem para ele mesmo, né? Então a ideia é que esses comportamentos se estabeleçam e os outros comportamentos deixem de se estabelecer. E a punição que nós usávamos, que é a punição física, ela é incondicionada. O que significa essa palavra? Que não precisa ensinar para ninguém. Você pega um bebê e se você der um tapa nele forte, ele começa a chorar. Você não precisa dizer para ele que um tapa é ruim. Ele não precisa aprender isso. Agora você pega um bebê que acabou de nascer e falar para ele: olha, você está com nota vermelha aqui, eu estou decepcionado com você, isso não vai adiantar nada. Porque esses estímulos sociais, eles dependem de uma certa aprendizagem, de você aprender que ele é aversivo, que você deve fugir deles, né? Mas isso não necessariamente acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque está claro que tudo aquilo que o pai e a mãe estavam fazendo não só não era aversivo para a criança, como era reforçador, porque estava dando um monte de atenção para aquela criança. Então, muito provavelmente, aquela criança talvez não tenha toda a atenção que ela precisa naquele momento, e aí nos momentos em que eles estão juntos, né, ele está com os pais, ele exibe os comportamentos mais, digamos assim, indisciplinados, a gente pode usar qualquer palavra aí, porque quando ele faz isso, ele recebe um caminhão de atenção dos pais. Então o problema, veja, eu não estou defendendo aqui que a gente use punição incondicionada, que a gente use agressão, bata nas crianças, não é nada disso. Mas o que eu estou salientando é que nós mudamos uma prática milenarmente estabelecida e que funciona, não adianta dizer que não funciona, mas que funciona com vários efeitos colaterais, é verdade, por simplesmente um laissez-faire, laissez-passer. Então agora eu não puno mais desse jeito, eu tento punir com broncas, com explicações, etc e tal, e aí eu não consigo fazer isso. E aí a gente entra num círculo vicioso, terrível, em que você tem pessoas crescendo cada vez mais sem limites. Tem umas pesquisas aí muito legais, eu particularmente nunca cheguei a ler a própria pesquisa, li notícias, né, de que diz que a adolescência vai até 25, até 50 e poucos e tal. O que eu acho interessante é a gente pensar essa ideia, né, não como a adolescência, como um período biológico. E aí tem uma influência muito grande piagetiana para a gente ficar pensando nisso, né? Como se cada período biológico cada período da vida acontecesse simplesmente por conta do passar do tempo biológico. Mas que aquilo que a gente chamava de vida adulta ou de adultez, né, ela é decorrente
de uma adaptação comportamental, em que comportamentos que em geral são típicos da adolescência deixam de acontecer e outros comportamentos típicos da vida adulta deixam de acontecer, mas não porque o sujeito virou adulto, isto é, porque atingiu uma certa idade, mas porque estabeleceu-se uma relação duradoura com o ambiente em que certos comportamentos foram punidos e outros foram reforçados. Então, esse caso que eu vi na outra mesa me parece uma representação muito boa do que a sociedade está passando. Todos nós, e a escola também está passando. Em outro momento eu vou discutir isso especificamente sobre a escola, né? O que a sociedade está passando. A gente desconstruir um modo de criar sem estudar, sem compartilhar o conhecimento sobre como que funciona o comportamento humano. E daí torna mais urgente ainda que a ciência do comportamento humano chegue a todas as pessoas. É o que eu sou apaixonado, defendo e tento compartilhar um pouco aqui no canal, tá bom? Essa foi a reflexão. Um abraço.